Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esse quinto e último dia da nossa terceira jornada de aspectos éticos e jurídicos relacionados à segurança do paciente. Eu me chamo Maria Luísa Gorga, eu sou advogada e também gerente de compliance do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e membro da Comissão de Ética na Saúde do IBDE, parceiro da ACD nesse evento que foi muito proveitoso durante toda a semana. Gostaria de avisá-los, como vocês já devem saber, que nosso template padrão tem um QR Code para doação para a ACD. Gostaria de convidar a todos para se juntar à nossa causa da ACD Vida é Movimento, fazer parte dessa campanha para beneficiar quem precisa. Voltando ao nosso evento, nosso painel de hoje, vamos falar sobre inteligência artificial. E é com muito prazer que nós contaremos com a presença de Luiz Eduardo Lemes, gerente de Ética e Compliance na Takeda Brasil, como nosso mediador. E como painelistas temos o Dr. Edson Amaro, neuroradiologista e superintendente de Ciência de Dados e Analytics do setor de Big Data do Hospital Israelita Albert Einstein. Temos também o Carlos Eduardo Gouveia, presidente da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e da Aliança Latino-Americana para o Desenvolvimento do Diagnóstico in Vitro e vice-presidente da Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde. Espero que vocês aproveitem muito esse nosso último painel, tenham um excelente encerramento dessa jornada conosco. Luiz Eduardo, por favor, pode dar início a esses trabalhos. Pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Como a Maria Luísa já fez as introduções aí, eu vou já direcionar o nosso painel para o assunto principal de hoje, né, que é a inteligência artificial. E eu gostaria de começar com o Carlos. Carlos, por gentileza, você poderia trazer aí uma contribuição falando um pouco sobre temas de saúde 4.0 e qual que é o impacto que a tecnologia de informação e a inteligência artificial vai trazer para a área de diagnóstico e de dispositivos médicos? Claro, Lemes. Olha, muito prazer, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. E, sem sombra de dúvida, esse tema é apaixonante. As entidades onde eu acabo trabalhando e cooperando, além da ABIS, da CBDL, da LADIV e o Instituto Ética Saúde. E todas elas têm, de fato, um olhar muito especial para a questão da influência da tecnologia da informação na área de saúde, porque ela permite não só você, de fato, avançar bastante em várias áreas, reduzindo o ciclo de vida dos produtos para a saúde. A nossa área ela é muito permeada por inovação incremental, muito mais do que a disruptiva, e, nesse sentido, qualquer avanço, por menor que seja, dentro desse ciclo, ele permite, de fato, um salto enorme. A área de diagnóstico, só para vocês terem uma ideia, ela representa hoje um impacto pequeno em termos de custo na saúde pública, porém uma grande vantagem na questão da economia que você pode gerar. 70% a 75% das decisões médicas, de fato, são lastreadas em diagnóstico. Então, quanto mais preciso e precoce for esse diagnóstico, obviamente, melhor vai ser a terapia escolhida, mais eficaz e menor o custo social do erro que seria eventualmente possível de acontecer caso você não tivesse aquele diagnóstico. Essa área ela tem avançado muito rapidamente. A tecnologia hoje incorporada não só nos equipamentos, vocês têm ouvido falar, nesse tempo de pandemia, todo mundo hoje já sabe dizer o que é um RT-PCR, o que é um teste ELISA, o quimiluminescência, garanto que todos já ouviram falar bastante. Mas o fato é que são várias tecnologias encontradas em grandes equipamentos, como esses que eu comentei, seus equipamentos e os reagentes, mas também até em pequenos dispositivos. O teste rápido, muitas vezes ele acaba sendo demonizado ou crucificado como algo de pouco valor ou de pouca expressividade ou sujeito a muitos erros, mas, na verdade, as pessoas vivem ainda, talvez, com um conceito do século passado. O teste rápido, por exemplo, ele acabou incorporando
muita tecnologia num pequeno espaço de material e que consegue dar, em poucos minutos, informações extremamente precisas. No caso do COVID, inclusive, com boa sensibilidade e altíssima especificidade. E assim como esse método imunocromatográfico, a gente acabou vendo várias outras frentes que foram, como, por exemplo, a genômica, a proteômica, a metabolômica, nanotecnologia, tudo isso girando e de forma convergente para trazer cada vez mais possibilidades para nós todos em termos de acesso. Essas tecnologias sozinhas já ajudariam bastante, mas aliadas à tecnologia da informação e às suas várias frentes, de fato, elas podem fazer toda a diferença. Eu convido até todo mundo que nos ouve, que depois nos vê, que depois faça uma visita no site da ABIS, é www.abis.org.br, e procurem lá o Saúde 4.0. Ali foi um estudo de alguns anos atrás que mostra exatamente como é esse universo de quase 500 mil tecnologias médicas diferentes que vão desde o primeiro respiro até o último suspiro, ou seja, o dispositivo médico está presente em toda a nossa vida. E com o ciclo de vida que normalmente alcança o quê? Em média, 3 anos. Ele é relativamente muito mais rápido do que o da indústria farmacêutica por causa dessas características de ser muito mais por inovação incremental. Ou seja, o usuário ali na ponta, seja ele o médico, o profissional de saúde, muitas vezes o próprio paciente, se ele tiver a oportunidade de ficar compartilhando os seus dados de forma correta, justa, como a gente vai falar mais adiante, obviamente tudo isso pode gerar indicações muito importantes que poderiam ser incorporadas numa próxima fase ou lote ou etapa daquele mesmo produto. Por isso que esse ciclo de vida, que hoje é composto por pesquisa, desenvolvimento e inovação, como uma primeira etapa, uma segunda, que é regulação pré- e pós-mercado, a terceira, que é acesso, tanto no setor público quanto privado, e, finalmente, monitoramento e gestão do sistema, que aí sim é a integração de todas as etapas da cadeia, seja o fabricante, distribuidor, o laboratório, o hospital, centro de saúde, que seja, de tal forma que a tecnologia da informação utilizada para transmitir dados, para captar dados do mercado, inclusive para efeitos de vigilância epidemiológica, a questão de efeitos adversos, que você consiga captar, tudo isso vai gerando uma resposta para o próprio sistema, seja lá a P&D, seja para a Anvisa, seja para o próprio distribuidor, que consegue controlar o estoque de uma forma mais otimizada, e aí com isso faz uma gestão quase de um milk run, né? Ter uma agilidade e evitar custos desnecessários. Então, tudo isso faz parte também de um uso inteligente da TI, inclusive em termos de inteligência artificial, que a gente vai ver mais adiante. Todo mundo lembra do Dr. Spock, né? O Dr. Spock com aquele scanner que ia. Aquilo hoje já é realidade, não é mais ficção. E aquele dado que é captado, ele pode ser levado para a nuvem ou para uma rede e gerar uma série de consequências muito positivas, se bem utilizadas. Aquele dado do paciente, obviamente, pode chegar ao médico que o trata, e aí até a telemedicina é um fator que por muitos anos foi postergada, graças à pandemia ela entrou, e acho que não sai mais, e o próprio sistema de saúde. A indústria pode também, de novo, se usado de forma correta, adequada, autorizada, também ter informações muito preciosas, inclusive para ajudar na terapia daquela pessoa. Então, eu diria que o setor de diagnóstico é um dos que mais vai avançar com o uso da inteligência artificial, seja através dessa conexão, e a internet das coisas, né? Você ter um equipamento falando com outro e a partir daí gerando consequências, ou mesmo do ponto de vista de saúde pública, que você consegue ter uma visualização muito melhor do que acontece no país para a tomada de decisão e, inclusive, desenvolvimento de políticas de saúde pública. Uma das críticas aqui para o nosso modo de lidar com a pandemia foi que conseguiu muita coisa em pouquíssimo tempo.
Então, muitas ações foram tomadas de forma rápida, com poucas, na verdade, poucas semanas até, que normalmente levaria anos, mas a questão da gestão dos dados, isso foi um passo que ficou devendo. A gente hoje não consegue ainda ter essa base de dados totalmente uniforme, coerente, que pudesse ter captado os dados gerados desde o início para ações corretas para o próprio Ministério da Saúde e secretarias de saúde tomarem as suas ações. Então, Lemes, eu diria assim, como uma introdução inicial, que o setor de diagnóstico pode e vai contribuir muito tendo boas ferramentas ao seu lado, como, por exemplo, a tecnologia da informação, e se integrando cada vez mais dentro de soluções de inteligência artificial, né? Então, para iniciar, eu traria essas contribuições. Maravilha, Carlos. Obrigado aí pelo panorama. Trouxe até o Dr. Spock. Curti. Agora eu vou chamar o Edson e eu quero até já começar a fazer uma provocação para o Edson, dentro do que o Carlos falou, né, de tudo isso que ele colocou aí do setor de diagnóstico. E eu queria saber do Edson, o que ele vislumbra aí, de quais são as principais, as maiores aplicações de inteligência artificial na medicina hoje. E agora vem a provocação, Edson. Como que vai ficar o médico, o profissional de saúde nisso? Porque eu estou falando por mim, advogado. O pessoal já fala que advogado vai acabar, né? O Watson vai resolver tudo. Como manter esse protagonismo do profissional de saúde no meio de tudo isso? Obrigado aí pelo convite. Eu acho que é uma oportunidade muito boa, né, da gente conversar, talvez aqui com mais amplitude sobre esse tema de inteligência artificial, e já tendo sido precedido aí primeiro por ontem, né, uma discussão sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, e agora, quando a gente ouviu aqui os comentários, eu acho que bem apropriados sobre esse mundo que a gente vive, né, essa revolução 4.0. Então, indo direto ao seu ponto, e também aí tentando, né, abordar a questão crítica que deixa todo mundo preocupado, será que o que vai acontecer comigo nesse mundo novo, né, a preocupação pessoal, e acho que ela é bastante relevante de ser conhecida também como aquela história de um desafio que é uma oportunidade, né, e leva a discussão para campos filosóficos. Mas vamos começar aqui primeiro, talvez tentando colocar uma visão sobre o uso de inteligência artificial na área de saúde. Eu acho que tem algumas informações interessantes. Primeiro que esse setor da sociedade, saúde, ele é tipicamente conservador, inclusive pelas características intrínsecas que nós não conhecemos muito daquilo que a gente faz. Pode parecer assustador, mas hoje, quando nós utilizamos toda a ciência disponível para tomar uma conduta médica, isso não necessariamente diz que nós conhecemos esse fenômeno mecanisticamente do começo ao fim. Como é que o cérebro funciona? Como é que o coração funciona? A gente sabe o suficiente para fazer contribuições significativas que, em última análise, aumentaram a longevidade da nossa raça aí por 2 décadas, em um tempo que a gente tem de evolução aqui de 4 décadas. Em outras palavras, nós estamos vivendo mais, por mais tempo, melhor, com menos doenças que são nocivas, mas acumulando comorbidades. É um paradoxo, né? A gente vive mais, mas a gente vive com mais probleminhas. Como se ficasse na superfície desse planeta aqui, recebendo várias agressões que nós mesmos às vezes nos causamos, poluição, tempo, comida, alimentação, mas os hábitos que nunca são tão bons assim, né? Inclusive, nós estamos aqui falando às 8h30 da noite, biologicamente a gente devia estar dormindo com o pôr do sol, mas isso é uma história complexa, né? Não dá para a gente parar de viver, né? Então, a nossa sociedade evoluiu de uma característica bem diferente do que o organismo biológico era esperado ao longo, né, do que a gente conhece da evolução natural. Então, a gente já está agora sendo fortemente influenciado pelas instrumentações que criamos no nosso meio ambiente, seja elas positivas ou negativas. O que eu quis dizer com isso? Que na área médica, por uma razão intrínseca de falta de conhecimento sobre o objeto de estudo, e aí tem uma palavra bacana de um brasileiro, que é o Dr. Ulisses, que a medicina talvez seja a ciência mais humana, porque ela é humana no objeto, nós mesmos, ela é humana no processo de compreensão, quer dizer, seres humanos tentando entender eles mesmos, e ela é humana no sentido de ter incorporado as nossas falhas e defeitos e ainda assim a vontade de sobreviver.
Então, o que eu quis dizer é que esses mecanismos de inteligência artificial, sofisticados e tudo isso que a gente vê, eles são mais naturalmente aplicados em campos de conhecimento que a gente chama de ciências exatas, né? Que, por sua vez, também pode ser uma discussão filosófica do que é exato, mas, em geral, uma formulação, uma demonstração matemática, ela tem um fim, em geral. As propostas que a gente usa hoje para a construção de instrumentos, né? Engenharia civil, etc., elas são propostas baseadas no conhecimento que tem a capacidade de ser testado, promulgado, e a gente conhece isso há algum tempo. Por exemplo, ninguém tem muita dúvida que aritmeticamente você pode somar duas coisas e chegar a um resultado que todos concordam que é 4. Agora, como é que funciona um rim? Você vai encontrar N teorias de como é que funciona o gromélula. A gente sabe como é que funciona uma parte da célula, a gente entende como é que funciona uma parte da composição daquele órgão, mas todo o processo, mecanisticamente, zero. Então, quando eu coloco isso, é para a gente também baixar um pouco a expectativa de que a complexidade dos organismos biológicos, não só do ser humano, é tremenda. Então, por mais que a gente fique encantado com o que hoje a gente tem de resultado dessa aplicação de inteligência artificial, principalmente em outros setores da sociedade, e eles são basicamente hoje, muitos deles quase que dominados hoje por algoritmos, né? A gente não consegue operar mercado derivativo no futuro na Bolsa sem softwares. Não é possível. Não é um ser humano que pensa o que vai acontecer com aquele monte de ação. A gente usa ferramentas. Aliás, a nossa estrutura aqui de mercado de ações já coloca há algum tempo que você tem que dizer quais são as características do software que você usa quando você coloca para operar algum sistema financeiro aqui. Quando você tem uma carteira de investimentos, você não pode simplesmente usar qualquer ferramenta. Existe uma determinação sobre quais as características que essa ferramenta precisa ter. É uma das coisas que a gente tem que se proteger. Então, aqui falando dessa analogia, voltando agora para a saúde, o que a gente viu aqui no último ano, e já projetado para o próximo, setores da sociedade, financeiro, telecom, entretenimento, são absolutamente, digamos assim, contaminados, no bom sentido, por algoritmos de inteligência artificial. Em maior ou menor escala, é quase que, eu talvez vou provocar aqui, é quase que impossível você criar uma história de sucesso nesses setores da sociedade sem utilização de algoritmos hoje, com várias implicações éticas sobre isso. Mas voltando aqui, na hora que a gente fala de saúde, então a bola da vez é saúde, gente. Vou dar alguns números para vocês. A taxa de maior crescimento de depósitos de patente de inteligência artificial no mercado americano é no setor de saúde. Já não é mais na telecom, não é mais robótica, automação de veículo. Não, é saúde. A taxa de investimento de aplicação de joint venture, quer dizer, quem que aposta em startup, que tem maior crescimento? Saúde. A movimentação dos grandes players, dos Big Four, ou Big Five, se você quiser dar nome para eles, hoje, né, as principais indústrias, né, é absurdo a gente imaginar que uma Apple chegou a ter valor de mercado de 2 trilhões. Hoje, todos estão voltados com o segmento e fazendo apostas sobre isso. Então, o que eu quero dizer é que a área da saúde é mesmo um setor mais tardio na utilização de inteligência artificial, mas agora provavelmente vai ser o que vai receber mais aporte, que traz muitas preocupações, por um lado, e também eu acho que a gente precisa disso. Por que eu vou defender os dois pontos? Que a gente precisa, sim, usar essas ferramentas e a gente precisa se cuidar de como fazer uso dela. Então, agora eu vou falar aquela parte que você disse, né, do ser humano, e talvez nomear algumas potenciais usos de inteligência artificial na medicina ou na área da saúde como um todo, né? Em relação às áreas onde a gente vê maior uso, né, dessas tecnologias. A área diagnóstica, como já foi colocado aqui, talvez uma das primeiras, porque agora, do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, o grande salto que a gente observou no uso de redes neurais foi com o advento da capacidade de identificar características que estão presentes na digitalização das estruturas que a gente consegue enxergar por sensores. O que eu quero dizer? Foto, vídeo. Essas duas principais, digamos assim, imagens estáticas e dinâmicas, se puder colocar assim, não é bem assim, que a gente vê hoje, né? São pixel-wise based, ou seja, coisas que alteram pontinhos discretos que a gente registra no espaço. Isso hoje é passível de ser entendido por algoritmos de uma maneira soberba para características, por exemplo, de reconhecimento de faces, que faz parte hoje da nossa sociedade. Para fazer características de reconhecer, por exemplo, hoje muitas instrumentações que a gente usa para entender os nossos genes são primeiro transformadas em imagens para depois utilizar ferramentas de inteligência artificial. Tal a capacidade dessas tecnologias lidarem com, de novo, vídeo estático, vídeo e imagem estáticas, né?
Então, na área de diagnóstico por imagem, minha especialidade, neuroradiologia, é uma subespecialidade da área médica que faz diagnóstico por imagem, a gente viu isso chegar muito precoce. E é muito interessante também que o diagnóstico por imagem é uma das vertentes de especialização médica que mais está calçada em tecnologia. Tomografia computadorizada, 1972, ressonância magnética, 1987, enfim, são coisas que surgiram lá atrás, que envolvem tecnologias de ponta para o uso em medicina, que colocou esse profissional médico, especialista em diagnóstico por imagem, muito perto da tecnologia. Então, a gente vê essas coisas chegarem muito próximo da medicina. E a gente também vê o desempenho dessas máquinas. E eu acho que isso é uma vantagem, né, de ter profissionais médicos que lidam com essas tecnologias, que eles conseguem entender talvez um pouco melhor quais as potencialidades. E aqueles que ainda não entendem, realmente olham, aí a mídia é sempre muito midiática, né, para ser um pouco eufemista aqui. Tecnologias de inteligência artificial fazem diagnóstico do câncer de mama melhor que os médicos. A gente vê manchete assim. Aí você vai entender o que é isso. O que está escrito lá no paper do cidadão é quando você pega um monte de imagem de mamografia de mulheres que foram anotadas, ou a maior parte das vezes é assim que é feito, né? Pegar a informação que o ser humano, o médico, foi lá e disse que aquilo era câncer, disse que aquilo não era câncer. Essa informação é entrada para um sistema de diagnóstico usando inteligência artificial, mais tipicamente machine learning, e esse sistema tenta ver se ele acerta o que o médico acertava, entre aspas. E isso é uma das formas. Ou você pode, ao invés de colocar a informação do médico, colocar a vida da pessoa. Se daqui a 5 anos essa pessoa desenvolveu câncer. Então, agora você não usa mais a informação do médico que deu o diagnóstico, mas o que aconteceu com a pessoa que fez aquele exame há 5 anos atrás. Então, fazer uma análise potencial preditivo. Aqui a gente tira o médico que deu o laudo e só pensa nos pixels versus o que acontece com a mulher. Quando a gente usa essas duas coisas, uma que é a aprendizagem de máquina baseada na observação do radiologista, é a outra, a aprendizagem de máquina baseada no que aconteceu no futuro com aquela pessoa, os resultados são absolutamente diferentes. Primeiro que no primeira proposta, o que se procura é atingir um nível de desempenho parecido com o do médico. Segundo que, na segunda proposta, o que você quer saber vai acontecer com essa mulher no futuro. E tem um problema nas duas. Primeiro é meio óbvio, né? Se você cria um sistema de inteligência artificial que vai aprender com o médico, acho que o que ele vai ser considerado gabarito é o desempenho do médico. Então, aqui é uma razão importante. O que você ganha com isso? Talvez velocidade, talvez eficiência e talvez o que a gente tem hoje de um problema sério, a desigualdade de distribuição de serviço médico no Brasil. Falando aqui da radiologia, mas posso falar de outras especialidades, você não tem um número de especialistas suficiente para lidar com o número de imagens que é produzido pelos equipamentos que nós temos instalados operando no Brasil. É bizarro. Então, você tem hoje generalistas olhando para uma informação que sai de um aparelho que precisaria de um cara especialista olhar. Volto a falar um pouquinho da telemedicina. Com a telemedicina, a gente consegue colocar o especialista em seu conhecimento, melhor dizendo, em situações onde ele é necessário, seja em que lugar for do nosso território nacional. Então, os serviços de telemedicina são fundamentais, e aí eu concordo muito com o Carlos. Mas voltando para o meu ponto, que é aquela comparação, né, do que o algoritmo está fazendo, na hipótese da gente gerar um algoritmo de predição do desfecho, por exemplo, de uma pessoa que pode ou não pode ter um câncer, o que está em jogo aqui é que nós não estamos levando em conta como é que foi o caminho dessa pessoa até os 5 anos, no meu exemplo, que levou ela a falecer ou não, a sobreviver ou não. Isso tudo não está na conta. E isso é impossível de você levar em conta. Então, que você está trabalhando com um dado que existe agora, sobre o que aconteceu no passado, e você está projetando isso no futuro. Eu aprendi com uma mulher que fez o exame em 2010, e eu vi o que aconteceu em 2015. Se com dados de 2010 eu conseguir predizer o que aconteceu em 2015, isso funciona bem. Só que o caminho que essa mulher passou de 2010 a 2015 não será o que uma mulher de hoje, 2020, vai passar nos próximos 5 anos. Então, existe uma falha técnica nisso, né? E a gente sempre... Claro, eu leio os papers, a gente escreve os papers, a gente está muito preso a essa capacidade de fazer testes, claro, com esse conceito de eu tenho a informação de agora e posso ter informação de X anos no passado, e me posiciono no passado e tento prever o futuro, que na verdade é o presente. Então, tem uma questão filosófica, e eu acho que talvez de construto, né, da proposta, que a gente trabalha, isso parece uma coisa que todo mundo aceita, mas agora a gente começa a questionar. Como a gente questiona? Quando eu coloco na prática. Então, por exemplo, vou dar um exemplo dessa ideia de uso de inteligência artificial em saúde. Um dos melhores usos é, na verdade, dizer para a pessoa o seguinte: olha, eu tenho aqui um algoritmo que, quando eu aplico para um paciente, vamos dar um exemplo de novo aqui,
médico, olha, eu posso, pelos seus exames laboratoriais, dizer que hoje você não tem diabetes, mas pela evolução dos seus exames do ano passado, sei lá, 6 meses, eu tenho 3 pontos no tempo, eu tenho 3 exames seus que você fez no seu passado. Eu posso tentar entender como é que eles estão apontando para o seu futuro. E eu posso tentar, nesse momento que você está aqui na consulta, falar, olha, a predição é que você desenvolva diabetes. Você não tem agora, mas você desenvolve diabetes. O cara fala, como? Não tem nada, meu exame está normal. E ele já sabe que ele tem que comer direito, fazer exercício, tudo que a gente não faz, né? E é óbvio que essa predição está calcada no conceito de que, dadas as condições atuais e do passado, se isso tudo acontecer com a mesma dinâmica, a maior probabilidade, e esse é o construto, é de que você desenvolverá isso. E isso não está errado. A questão toda é que você pode mudar e deve mudar isso. Então, uma aplicação interessante, falando de modelos preditivos, é dar a noção para a pessoa que você está olhando para o futuro para tomar uma decisão agora. Se na próxima consulta, quando você voltar, os seus dados mostrarem que, dadas as condições que você construiu, se cuidando melhor, a predição de você desenvolver diabetes sumiu, isso é uma boa notícia. Isso é diferente da pessoa olhar para ela mesma e falar, pô, eu estou bem, estou com meu churrasco, estou ótimo. Se ela entender que todas as consequências que ela faz, principalmente as doenças crônicas, que hoje são a maior causa de mortalidade, que é a doença cardiovascular, né? E algumas das doenças que a gente mais tem dificuldade de tratar, câncer, estão associadas a hábitos, também, não só a herança genética, você começa a criar uma condição onde a pessoa começa a ter uma visão de que, poxa, eu tenho um instrumento hoje que consegue lidar com a complexidade de dados que eu gerei, que a gente chama de migalhas digitais, e trazer uma informação útil sobre o meu cuidado. Então, assim, aplicação diagnóstica, com certeza, mas aplicações de prospecção, predição, acho que a gente ainda tem que trabalhar muito como é que ela é usada pelo médico. Outra área onde a inteligência artificial pode e já é muito utilizada é em gerar alarmes, para que humanos possam tomar ações. Então, assim, se você tem uma situação, e frequentemente ela é complexa, de saúde, você tem dados de exames que o paciente foi lá no médico, o médico pediu um examezinho, ele fez. Mas agora você começa a ter dados de wearables. Você tem um dado lá do seu celular, que tira fotos de vocês. Você pode olhar algumas coisas com as fotos, inclusive suas condições de saúde. Hoje a gente tem algoritmos que, usando o vídeo, você consegue medir a pressão arterial do indivíduo. Todos têm que melhorar. Mas você não precisa mais nem colocar uma coisa no seu braço. Hoje a gente tem fraldas com chips, que, aliás, a urina alimenta a bateria desses chips, que diz se você tem bactéria na sua urina. Então, você pode avisar, por exemplo, um indivíduo que está numa condição de fragilidade, que tem demência, pode enviar essa informação para uma central e dizer, olha, esse cara, na terceira vez que ele, entre aspas, foi ao banheiro, ou seja, que ele urinou, ele teve um aumento de partículas na urina, isso pode significar que ele teve infecção. Qual o falso positivo disso? Qual o falso negativo? Quantas vezes a informação está certa ou errada? A gente ainda tem que descobrir. Porém, isso é muito melhor que esse indivíduo desenvolver uma infecção, ir para o hospital, desenvolver uma sepse, além de aumentar, claro, o cuidado, o estresse desse paciente. Ninguém gosta de hospital, gente. Eu trabalho no hospital, mas eu sei que ninguém gosta de estar lá, né? Então, a gente não quer que o indivíduo saia do seu conforto, da sua condição de vida produtiva na sociedade, para fazer um pit stop para tratar da saúde. É melhor tratar enquanto ele tem saúde. Então, essa ideia de fazer diagnóstico precoce com devices que são alimentados por algoritmo de inteligência artificial é ótimo, mas tem que ter um humano para decidir. Não dá para você pegar um resultado nesse exemplo que eu dei e você, dado que o algoritmo detectou tal coisa, pega o pobre coitado do senhor e da senhora aqui e leva ele para o hospital que ele tem infecção. Não, você precisa ter uma contextualização e entender com o uso dessas ferramentas qual a melhor indicação, né? Eu acho que, então, aqui eu dei um exemplo de como a gente pode fazer diagnóstico precoce e ligar alarmes. Agora, tem umas coisas que vai ser inevitável a gente adotar. Por exemplo, detecção de hemorragia intracraniana em tomografia. Se você faz uma imagem, como é que é hoje o processo, né? Eu estou falando como é que a inteligência artificial ajuda no processo diagnóstico. Você tem um indivíduo que entra no aparelho com dor de cabeça, faz o exame, o médico recebe a imagem e escreve lá o que ele viu. Mas e se na hora que a imagem sai do aparelho, já acende uma luzinha para que o médico que está vendo uma série de exames dê atenção para esse, já é um ganho. Então, aqui a inteligência artificial não fez outra coisa senão chamar atenção, porque esse aqui precisa de um cuidado mais urgente que o outro. Então, essa característica de você olhar para a fila de processos, ela é muito interessante, mas, vou fazer aquela coisa que eu disse, qual que é o downside disso, o problema com isso? É que se você coloca alguém erradamente na frente de outro, e isso pode não, isso acontecerá, esses algoritmos não são 100% precisos, eles não são 100% específicos, acurados. Quando isso acontecer,
qual é o malefício que você está causando? Você está colocando alguém na frente de outro que talvez precisasse mais. Então, tem algumas questões que a gente coloca aqui, que hoje a gente já faz, aliás, talvez o mais justo seja comparar com o estado da realidade. Pensa no nosso SUS, quantas pessoas estão precisando de um exame e não tem esse exame, e quantas pessoas não estão precisando de exame, o exame é pedido de maneira errada, e elas vão lá e fazem o exame, e esse que precisou aqui não fez. Então, do jeito que o sistema hoje funciona, já não é preciso. Mas, ao introduzir uma solução de ferramenta baseada em algoritmo, pode não ser a melhor solução. Vai trazer outros tipos de problemas, mas pode resolver uma série de problemas. Em outras palavras, a gente não está falando de substituir um ser humano. Nunca. Não dá. A parte do diagnóstico de câncer de mama eu acho também muito engraçado, porque quando você fala o laudo, qual que é o laudo do radiologista? Não é assim, tem câncer, não tem câncer, que é o algoritmo de classificação. A gente fala, a mama tem esse volume, essa mulher tem esse problema, seria interessante fazer tal coisa. Outro ponto, quando se faz uma imagem de tomografia, você tem milhares de pixels, milhões de pixels, na verdade. E você não tem só um rim, um fígado, que você quer saber se tem câncer do fígado. Você tem várias alterações. O laudo que sai daquele exame é de uma pessoa que fez o exame. Não é usar um algoritmo que é capaz de detectar a hemorragia. Entendeu? Quer dizer, tem muito mais informação que tem que ser entendido em conjunto, e até agora a gente não tem nenhum sistema que gere um laudo radiológico. Ele funciona para detectar se esse paciente mais provavelmente tem Covid ou não, mas ele não sabe dizer como é que está a condição do pulmão do cara. Ou seja, tem mais do que o papel diagnóstico de uma coisa ou outra, e mais do que o papel de classificação no ato de escrever um laudo. E aí eu vou voltar um pouquinho para terminar minha fala aqui. Se você pensar em diagnóstico, se pensar em prognóstico, pensar em conduta, por exemplo, cirurgia robótica, hoje a gente tem instrumentos que ajudam a planejar qual que é a melhor via de acesso. E o médico tem que planejar isso, em outras palavras. Como é que o médico faz para chegar onde é que está a alteração que ele tem que operar? Ele pode fazer vários caminhos. Ele pode fazer esses caminhos em sequências diferentes. Existe uma sequência que é melhor para esse paciente? Pode existir. Mas o que a gente aprende na faculdade de medicina é um processo baseado, né, em artigos científicos, em evidências do que dá certo, do que não deu certo, pesquisa, para que eu faça um procedimento que é um protocolo. Então, eu sigo uma série de ações que a gente sabe que são mais seguras, mais efetivas, mas que o médico, o cirurgião, tem que adaptar para cada paciente. Basta a gente imaginar como a gente é. Tem gente que é com maior peso, que a gente tem, sei lá, da mesma maneira que a gente tem nariz e orelhas também diferentes, a gente tem órgãos de tamanhos diferentes, disposições diferentes. Então, na hora que você está atuando, você tem um mapa, digamos, teórico, e você adapta a arte da cirurgia na hora para aquele paciente. Mas, às vezes, essa adaptação não acontece com a mesma maestria de um cirurgião para outro. Da mesma maneira que um diagnóstico médico não acontece da mesma maneira de um médico para outro. Existem variações entre médicos. Quando você usa um algoritmo, ele tende a ser mais homogêneo, mas isso significa que ele vai ser o melhor. Então, a gente tem aplicações de redução da variabilidade do processo médico, a gente tem aplicações de predição e a gente tem aplicações de melhoria de processo de inteligência artificial. E quanto à substituição do médico, o exemplo que eu ia dar, e eu acho que é muito importante, é do patologista. O patologista é aquele cidadão que faz diagnóstico, né? Ele recebe pedacinhos da gente, gosta de brincar, amostra de sangue, uma biópsia, coloca no microscópio, esse é o clássico, e olha e interpreta uma imagem usando vários corantes, que a gente coloca substâncias para entender lá aquela parte do corpo que está sob o microscópio. A gente usa substâncias químicas que ressaltam características. Bom, hoje a gente pode, e a gente já faz isso de várias maneiras, mas tem uma que todo mundo conhece, o tal do hemograma. Você tira um pouquinho do seu sangue e você mede como é que está a quantidade e característica das células do sangue. Pois, como é que isso era feito? Era um médico que olhava no microscópio com um botãozinho e contava quantas células que ele via em determinado espaço ali, né? Tá no microscópio, tem uma dimensão ali, ele vê quantas células cabem lá e tem uma ideia de quantidade de células. Mas ele contava. Ele olhava para as células, tinha uma ideia da morfologia dela, se ela estava muito grande, muito pequena, e anotava. Isso é feito por uma máquina há muito tempo. Já faz muito tempo que isso é tudo automático hoje. Mais rápido, mais preciso, avalia muito maior, uma quantidade maior de tecido do que a gente tinha antes. Só que o patologista continua existindo com preocupações ainda maiores. Agora ele consegue dizer, por exemplo, se esse conjunto de resultados que as máquinas trazem apontam mais para essa ou para aquela conduta. O que é melhor fazer? Qual é o melhor quimioterápico que você pode escolher? Hoje a gente tem expressões genéticas de tumores e o patologista consegue trazer essa informação condensada e falar para o médico que vai tratar o paciente. Ele resume essa informação complexa, porque ele entende essa tecnologia e essa área de conhecimento,
e traduz para o outro médico como é que esse médico vai tratar melhor o paciente. Por sua vez, isso traz para o patologista uma outra forma de operar, muito mais rica. E é isso que a gente acredita que a inteligência artificial vai fazer com os médicos. Em outras palavras, eles devem ter uma nova forma de atuar, eu acredito, muito mais interessantes. E para a sociedade, eu acredito sim, melhora a eficiência, traz economia, e, de novo, eu espero que seja utilizado para a gente ter uma saúde melhor da população. É isso. Maravilha, Edson. Obrigado aí pela ampla explicação, né? Realmente, como você colocou, né? A mídia coloca lá, né? O computador está diagnosticando melhor que o médico, com mais agilidade e tal. E aí é esse o questionamento que surge nas pessoas, né? Então vai chegar o dia que eu vou sentar numa máquina, igual aquelas fotográficas antigas, e vai me falar tudo que eu tenho, não vou precisar ir no médico e tal. Até o conceito de telemedicina no Brasil, ele é um pouco, às vezes, deturpado, né? As pessoas não sabem muito bem como que isso funciona. O Carlos, eu vou devolver para você agora. E na tua fala anterior, eu achei interessante que você falou, acho que por 3 vezes, se eu não me engano, a palavra acesso. Acesso à terapia, acesso a isso e tal. O Edson, na dele, mencionou, né? A gente tem muitas desigualdades, pensando no SUS, então é uma coisa absurda, né? A gente tem serviços de excelência no SUS em grandes capitais, e aí, ao mesmo tempo, em outras cidades, a gente vê locais ali, centros de saúde que mal tem um profissional médico, às vezes, para atender. Na tua visão, quando a gente pensa em inteligência artificial, qual é o impacto disso no acesso quando a gente fala de custo? Que ela vai melhorar, como o Edson está colocando aí, o profissional de saúde vai focar realmente em uma análise mais apurada, na aplicação de conhecimento de forma mais potencializada, mas como a gente pensa nisso no lado custo, né? Porque a gente sabe que, pensando no SUS, o balde ele é curto, né? Não dá para, ele não é muito fundo, né? O recurso é limitado. Sim. Não, na verdade, o Edson trouxe vários exemplos fantásticos aqui que a gente pode, inclusive, explorar até para essa discussão do acesso. O último exemplo, que foi do patologista, que faz aquele diagnóstico do tecido para ver se fazer a biópsia ou não, ele ficava, de fato, muito restrito a locais pequenos, na verdade, a locais restritos. Na verdade, o número de patologistas, infelizmente, tem diminuído, poucos procuram residência em patologia, a parte de anatomia patológica, ou seja, era quase, né, Edson pode até me ajudar, seria quase um profissional em extinção. E aí, como é que você faz? Se a gente está tendo um aumento das doenças crônicas, como, por exemplo, a oncologia, como você faria com isso? Ao mesmo tempo que você tem esse avanço tecnológico dos equipamentos que conseguem diagnosticar cada vez mais precocemente, de uma forma mais precisa, e nesse caso a parte de tecidos é bem isso, você consegue, então, fazer a identificação daquela amostra em qualquer local onde tem aquele equipamento. Digamos que eu tenho um equipamento em Vilhena, no Acre, ou em Manaus, que seja, e eu quero consultar ou um segundo especialista ou o próprio patologista que, de repente, não tem naquela localidade, é possível você usar telemedicina, a remessa dos dados, compartilhamento, e você consegue, então, otimizar os recursos e, de fato, trazer uma informação muito mais rápida e, de novo, precoce. Tá? O sucesso de muitas terapias depende do momento em que chega a informação. Então, eu entendo que isso já seja uma grande vantagem na questão de acesso. A outra questão é exatamente dentro do conceito de predição. Se a gente mudar o paradigma, quebrar o paradigma de tratar a doença e tratar, de fato, a pessoa como um indivíduo são, que, na verdade, pode ter várias rotas diferentes. Algumas, como o Edson trouxe, a questão genética, obviamente, é importantíssima. A questão do ambiente, a questão da alimentação, poluição, né? Hoje já se fala de epigenética. Então, você tem várias questões aí que podem influenciar a vida da pessoa. E aí entra a possibilidade, dentro daquelas tecnologias que eu mencionei do setor diagnóstico,
hoje até a metabolômica. Então, a genômica seria verificar o gene, a proteômica você verifica as proteínas e tudo mais. E a metabolômica, você está verificando os metabólitos daquela pessoa e se aquilo for, e aí por um equipamento que, por exemplo, é um espectrômetro de massa por tandem, sofisticado, fenomenal, e que precisa, de novo, de um excelente profissional para analisar as curvas. Então, não adianta o equipamento sozinho. Porém, se ele tiver aliado a uma grande base de dados e tiver os algoritmos corretos, você consegue ter um poder de predição enorme. E aí entra a combinação. Então, hoje já se fala, por exemplo, da nutrimetabolômica, que é o quê? Você fazer um exame, no momento que a pessoa está aparentemente saudável, verificar os resultados daquela pessoa, ou seja, os metabólitos que ela está excretando, que tem, e a partir dos algoritmos daquela pessoa, aquela situação, etc., você consegue traçar possíveis curvas. E fala, olha, para você evitar isso, o correto seria mudar tais hábitos, ou seria praticar mais exercício, ou seria interromper tal situação, ou às vezes até a questão de uma terapia medicamentosa, o que seja. De qualquer jeito, os instrumentos estão aí à disposição. E a própria, no nosso caso, Anvisa, mas os reguladores já perceberam a importância de começar também a verificar a acuracidade, a confiabilidade, né, o reliability desses novos instrumentos. Então, algo que hoje os reguladores, e aqui no caso da Anvisa, ela faz parte de um Fórum Mundial de Dispositivos Médicos, né, internacional, que é o IMDRF, já existe um grupo de trabalho fortemente olhando o quê? O software as medical device, que a gente chama, o software como dispositivo médico. Por quê? Essa questão dos wearables, a gente vai começar a usar cada vez mais, seja o relógio, seja uma vestimenta, uma roupa com microsensores, que vão sentir a questão do suor, outros formas de excretar vários outros metabólitos também, e isso vai dar informação. É confiável, não é confiável? Como que a gente pode usar? Porque essa informação ela vai ser muito importante. Então, o regulador já começa a olhar para essa nova área de uma forma muito mais séria, não como uma barreira, não querendo impor barreiras, mas sim pensando na segurança do paciente ali na ponta, né? Então, é muito importante ter, como eu falei, a questão do olhar de sair da doença e olhar enquanto a pessoa está saudável e que forma eu posso mantê-la saudável, em primeiro lugar. Segundo, a regulação. A regulação é importantíssima para que dê a segurança necessária para o profissional de saúde ter condição de confiar naquele resultado e tomar aí sim a decisão de qual a terapia mais adequada, né? E aí eu acho que o universo tem muitas possibilidades, a gente está só começando a ver tudo isso, né? Então, eu acho que, de novo, eu repito o que eu falei no começo, é um setor apaixonante. Eu não sou médico, mas eu aprendo todos os dias e vejo aí as enormes possibilidades. E, de novo, também, sem falar só em altas tecnologias e eventos caros. O point of care, que é aquela tecnologia que está perto do paciente ou pode ir para lugares remotos, ela pode e vai ser usada cada vez mais para auxiliar nesses diagnósticos precoces, né? Caso do Covid, a gente viu. Você não tem como ter uma máquina de PCR em cada esquina. Você não tem como fazer o screening de toda a população com biologia molecular. Então, você precisa de ferramentas alternativas. Por isso que a gente sempre fala, não existe o teste ruim, existe o teste certo, na hora certa, para a pessoa certa e no ambiente certo. É quase um mantra isso, tá? E quem vai dizer isso é o profissional de saúde, quando usar cada um. E a combinação desses testes ou dessas ferramentas de diagnóstico é que vai dar o melhor resultado para a pessoa, seja o indivíduo, seja para a população, seja até para uma política de saúde pública. Então, por isso que eu entendo que a gente tem aí uma grande ferramenta, de fato, para melhoria do acesso, tá? Trazendo soluções.
Só para citar um último exemplo que melhora o acesso. 2. Naquele da metabolômica. Metabolômica, hoje, você já pode usar o quê? Fluido oral, saliva, como amostra. Então, é muito mais fácil você fazer uma triagem de uma população com saliva, né? Rapidamente você consegue colher, do que fazer punção sanguínea ou mesmo punção digital. Então, você já começa a aumentar a rapidez. Isso 1. E 2, no próprio PCR. Você tem hoje ferramentas de fazer, em determinadas situações, graças aos algoritmos, com segurança, o pool. Banco de sangue já faz pool de amostras para hepatite C, para HIV, para várias situações, usando biologia molecular. Então, você consegue reduzir o custo, mantendo a segurança da informação e permitindo maior acesso. Para o caso do COVID, já existe possibilidade hoje, se você quiser, de fazer a triagem de uma população inteira usando algoritmos com base nas informações que você já tem. Qual a prevalência média daquela população e você calcula e ajusta sua máquina para fazer aquilo. De novo, permitindo acesso, reduzindo o custo. Maravilha, Carlos. Obrigado pela sua contribuição. Edson, a gente já falou aqui dos benefícios, Carlos acabou de falar aí de acesso. E na sexta-feira passada eu fui visitar o meu oftalmologista para fazer aquela consulta de rotina, ver lá como é que estava o grau. Presenciei uma cena bem interessante, né? Estava guardando na sala de espera. Foi um horário logo após o almoço, então acredito que o médico tinha saído para almoçar e até a secretária avisou, ele ainda não retornou. E estavam 3 pessoas aguardando, eu e um casal, um pouco mais de idade. E quando o médico chegou, ele passou por nós, um profissional bem jovem, talvez minha idade, ou até menos, não sei, e vestido moderno, estava com capacete, chegou tudo assim. E o casal começou a conversar entre eles, né? E falou assim, a esposa perguntou, é ele que é o médico? E eu acho que é. Então, não quero me constar, não. Ele é muito jovem, acho que ele não tem experiência. E levantaram e foram embora, de fato. E até foi motivo de risada entre eu e o médico e tal. Agora vamos transportar isso para a inteligência artificial, né? Como que isso funciona? Assim, a aceitação dos pacientes é natural? A gente pensar nisso para o paciente, né? Como é que a cabeça, a gente falou agora há pouco, né? Vai acabar com o médico, não vai? E a gente sabe que tem muita gente que segue assim friamente o que o profissional de saúde está falando, né? Como que funciona isso? A gente vai ter que ter algum trabalho nesse sentido para, não sei se é bem a palavra, educar as pessoas, né? Que isso é uma junção positiva ali a toda essa atmosfera da saúde. É super assim, apaixonante esse assunto, sabe por quê? Porque é uma analogia ótima que você fez, seu exemplo foi ótimo, porque eu acho que eu colocaria da mesma maneira, né? Quando você chega para um paciente que está sentado esperando a consulta, e você diz para ele, olha, o médico não vai te atender, porque você vai ter que ir para o hospital agora. Mas como? A gente analisou os seus dados, você vai infartar daqui a 1 hora. O que você vai falar para o cara? E mais, essa predição pode estar errada. Ele pode parar no hospital, não tem infarto nenhum. Então, quer dizer, nós vamos ter que lidar com esse novo tipo de conhecimento. Eu estou dando esse exemplo, não é tanto brincadeira. As primeiras 24 horas, a informação do hemograma de uma pessoa que já tenha diabetes é muito potencialmente, digamos, preditora de um infarto. Né? Se o cara chegou no pronto-socorro com algumas condições, ele é diabético, o hemograma junto com isso, por alguma razão que a gente ainda não entende totalmente, é aquela história de machine learning, né? A gente sabe que ele tem uma certa capacidade preditiva, mas às vezes eu não entendo o mecanismo de como isso acontece. A gente consegue dizer assim, quais variáveis são mais importantes, mas o como elas se combinam para levar isso, a gente não sabe. Mas eu vou voltar para o seu exemplo, que ele é muito bom, porque ele coloca exatamente nesse paralelo. A inteligência artificial é muito jovem ainda para entrar. E eu vou contar um exemplo aqui do INCOR, né? O INCOR fez um estudo, esse foi interessante, onde que as pessoas seriam submetidas a uma uma cirurgia das coronárias, elas poderiam ter, em determinado momento da cirurgia, uma parte da cirurgia feita por um robô, com a supervisão de um cirurgião, um projeto de pesquisa, então o cirurgião tinha segurança de intervir ali na hora,
E uma parte dos indivíduos seriam operados por um cirurgião normal. Então, eles se voluntariariam para o estudo. Antes, eles não sabiam quem ia operar. É um estudo duplo cego, certo? Aliás, duplo cego não. Ele é cego para quem faz o estudo, né? A gente chama, aliás, o nome mascarado. Cego não é um nome. Mas, seja como for, a pessoa não sabia que quem ia participar da cirurgia, se ia ser só o cirurgião ou se ia ter um robozinho junto. O mais interessante, claro, tem resultado, o tempo, a precisão da sutura. No caso, era um robô que fazia a sutura, né? Ajudava você a juntar duas coronárias ali, ou dois vasos, vamos colocar melhor assim. Você sabe que os indivíduos ficavam frustrados quando descobriram que era só o médico que fez a cirurgia? Eles queriam que tivesse um robô ali. Então, tem um lado que a gente gosta de tecnologia, mas tem um outro lado que, por isso que eu falo, é muito cultural isso, né? Que se você for conversar aí com algumas sociedades, a taxa de sucesso é zero, para outras a taxa de sucesso é altíssima. E a gente já tem uma ideia, sem precisar falar de inteligência artificial. Por exemplo, em culturas orientais, Japão, você recebe um pacotinho branco com alguns remédios dentro, você não sabe o que são, não tem bula, e o cara fala, toma 2, um antes do almoço, outro antes da janta. E você toma, e isso é bom para você, você está tranquilo. Se você fazer isso nos Estados Unidos, nunca que a pessoa vai tomar isso. O que eu estou tomando? Por que eu estou tomando? Blá, 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 blá. Desculpa, a ideia de que eu confio no agente que me informa sobre a minha saúde está na base da sua pergunta. Alguém vai confiar no algoritmo para dizer o que ele tem que fazer? Não. No momento, a gente não consegue nem dizer quem é que vai pagar a conta, responder legalmente. Se algo acontecer errado, ninguém vai dizer. Quem programou o algoritmo é usado por milhões de pessoas, não dá. Além disso, de novo, mais uma razão para a gente ter, nesse momento, a noção, nesse momento, de que a gente está trabalhando com um instrumento. É que nem se fala assim, o paciente fez uma cirurgia e por alguma razão aconteceu algo lá e foi lesionado, né, um órgão. O famoso noção de que, puxa, o cirurgião cortou o que não devia cortar. A culpa é do bisturi? Olha, o cirurgião pode processar o bisturi, puxa, se ele não cortasse, eu não teria feito nada de errado. Poxa, então, assim, é um instrumento, né? Nós estamos falando de um instrumento que pode ser de apoio ao diagnóstico, apoio ao processo médico, pode ser de apoio à conduta médica para avaliação de prognóstico, o que vai acontecer se eu der esse quimioterápico para esse câncer, se eu der aquele outro. Como ajudar o médico a escolher, dado que hoje a gente tem um genoma, né, de um tumor, qual que é o melhor quimioterápico para esse tumor desse paciente nesta fase? Um pouco do que o Carlos estava falando. Então, para a gente ajudar a guiar a medicina de precisão ou personalizada, que a gente fala, a gente hoje usa ferramentas de apoio ao diagnóstico, que basicamente são algoritmos, né? Então, elas podem dizer que essa é a melhor combinação de possíveis tratamentos, mas quem toma a decisão é o médico. Então, aí, na sua analogia, você imagina, acho que também uma cena ótima de ver quando a gente teve esse clássico, que a gente está falando hoje que é clássico, né? Que foi a competição entre o indivíduo que era campeão de um jogo que é o Go, né? Um jogo muito difícil e que um aplicativo que a gente chama de DeepMind, que foi agora comprado aí pela poderosa Google, ganhou de um ser humano num jogo muito complexo, vamos chamar assim. Mas a cara do indivíduo, para mim, deve ser parecido com a cara dos idosos aí. Olhar para aquilo, franzir a testa. Nunca botou fé, mas quem ganhou o jogo foi o algoritmo. Então, talvez no caso deles, quem fizesse o melhor diagnóstico fosse justamente um jovem. Enquanto que muitas vezes uma pessoa idosa não está mais atualizada, não consegue usar o melhor que a gente tem hoje. E é óbvio que o melhor dos mundos é a combinação do conhecimento. Nunca é a idade, é sempre o conhecimento. É sempre o que você faz com o que você sabe em prol do outro, né? Então, julgar pelas aparências também está na sua pergunta aí, está um pouquinho colocado. Mas ninguém pode tirar do paciente o direito da escolha do que ele quer escolher para ser tratado. Eu só acho que o que precisa ser mais claro para a sociedade como um todo é quais são as características de desempenho tanto de médicos quanto de algoritmos, né? Às vezes você não sabe quem é o profissional que está te atendendo. Isso é um pouco cruel, eu sou médico, é um pouco cruel porque a gente pode fazer essa pergunta para qualquer outro serviço da sociedade, mas medicina é a vida da pessoa. Então, é um pouco complicado você dizer que a gente não está imbuído das melhores intenções de tratar uma pessoa e talvez a gente não faça o melhor tratamento, mas foi o melhor que eu pude fazer. Então, assim, não é uma questão de dizer o médico, às vezes, essa história do erro médico ela é complicada, porque claro que tem pessoas que vão fazer ações que não têm nenhuma base, portanto, foram ações indevidas. Tem 3 tipos de erros do médico, né? Negligência, se você deixa de fazer alguma coisa, imprudência ou imperícia.
Mas, claro que tem sempre na base disso a intenção de fazer o melhor. Se o médico não está preparado para fazer isso, é uma questão séria. Mas outra questão é, às vezes funciona, às vezes não funciona, porque a gente não sabe como é que funciona a doença. Então, muitas vezes é muito comum em pediatria, né? Você vai no médico, leva o seu filho. Meu filho aconteceu assim. Não melhora a gripe, tem 3, 4 gripes. Na hora que foi para o outro médico, melhorou tudo. Mas meu filho também saiu dos 2 para os 4 anos. Ele é outra pessoa. Agora funciona, antes não funcionava. Quer dizer, tem muita coisa que a gente tem que aprender a lidar com a complexidade da minha primeira colocação na nossa conversa hoje. Nós não entendemos como é que o ser humano funciona bem ainda. A gente tem dificuldade, nesse mundo de imediatismo, que as coisas parecem tão determinadas, de lidar com a incerteza do aspecto médico. E os algoritmos também vão ter esse problema, né? Então, aí essa provocação de como fazer e preparar o paciente sobre isso, eu acho que é uma curva de aprendizado, e ela será gradual e acontecerá. Da mesma maneira que hoje ninguém questiona, aliás, o paciente pede, por que não vai fazer uma tomografia se eu estou com dor de cabeça? Bom, o médico vai falar, olha, você não precisa, porque essa condição sua, a chance de você ter uma alteração é pequena. Mas o paciente quer fazer um exame para ter certeza. Aí ele faz o exame, olha o que pode acontecer. O exame acha outra coisa, que não é a dor de cabeça dele, mas descobriu que ele, sei lá, tem uma parte do cérebro um pouquinho diferente. Lá vai o paciente fazer uma série de outros exames por uma coisa que a gente chama de achado incidental. Quer dizer, cada consequência das nossas ações pode gerar benefício ou malefício, mesmo que seja nas melhores das intenções. Nesse caso, eu acredito também que as ferramentas de inteligência artificial podem nos ajudar a tomar essas decisões com um outro elemento, que seria uma opinião sobre o que pode ser tomado de conduta. E vai caber muito ao paciente entender e estabelecer essa relação, pela mesma razão que hoje ele acredita que o relógio está marcando a hora certa. Ninguém duvida muito disso. Mas há um tempo atrás, ninguém entrava num navio sem ter o melhor relógio, porque a navegação dependia da precisão da medida do tempo. Então, essas coisas vão acontecer. Hoje, as pessoas sabem que os instrumentos funcionam de um jeito, mas hoje a gente não sabe, nem nós, médicos, ou nós que desenvolvemos as soluções, qual é o desempenho do algoritmo de inteligência artificial depois que a gente criou. A gente não sabe. Então, a gente precisa fazer o teste que a gente chama de real life, né? Botar no que a gente brinca na war test, né? Põe na guerra. A gente fez um algoritmo de predição de reinternação no Einstein, a gente colocou ele para funcionar e viu como é que ele desempenhava cada dia. A gente descobre que a gente tem que treinar todo dia, não tem jeito. A gente tem que treinar e descobrir se isso funciona, às vezes nem isso funciona. Então, tem muitas questões que a gente está aprendendo ainda, e a resposta para a tua pergunta é, será que aquele casal, ao saber por outras pessoas que aquele médico era muito bom, ia fazer a mesmo julgamento? Acho que ali foi um julgamento por aparência, né? E pela experiência de cada um. Mas o conhecimento de quem era aquela pessoa poderia ter ajudado, né? Foi uma cena engraçada. E o conhecimento do que faz a inteligência artificial na realidade pode ajudar a tomar decisão. Isso também é uma lição da sua analogia que eu gostei muito. Foi uma cena engraçada, confesso, sim, foi interessante. Eles simplesmente foram embora. E, como você falou, um julgamento totalmente por aparência, né? Ninguém sabe quem era realmente aquela pessoa. Eu confesso que fiquei muito satisfeito com a forma que ele me consultou. Carlos, a gente falou bastante de diagnóstico, né? Então, até o Edson trouxe, né? Hoje, os maiores investimentos nos Estados Unidos em patentes são na área de saúde. A gente vê o pessoal falando, por exemplo, sem qualquer promoção aqui, mas do iWatch lá, né, do Apple Watch, que agora faz o eletroencefalograma, que tem um sensor de queda que liga para o serviço de emergência. Você deu aí o exemplo da roupa com sensores. Qual é o futuro para a área de diagnóstico? A gente não vai precisar mais ir num laboratório, então? A gente vai ter tudo isso em casa, na roupa, no relógio, alguma coisa assim? Excelente a sua pergunta. Na verdade, o momento está extremamente apropriado para esse tipo de discussão, inclusive do ponto de vista regulatório também. Tá? Até agora, o laboratório é aquele que concentra todo o conhecimento, os equipamentos, a expertise, tudo para o diagnóstico laboratorial. E tem sido assim nas últimas décadas, talvez séculos até, que o laboratório tem tido esse domínio sobre o setor. Só que as tecnologias têm avançado bastante, como a gente tem discutido,
existem novos elementos, e aí a tecnologia da informação, que veio de outros setores e, de fato, está chegando aqui na saúde de uma forma que eu diria que vai ser permanente daqui para frente, e começa a mudar. Então, dentro do conceito de diagnóstico laboratorial, os testes de análises clínicas, a gente começa a ter outros fatores que permitem você manter o sistema de qualidade quebrando a barreira ou a parede do laboratório. A gente já citou os wearables, as vestimentas, por exemplo, o relógio, e vários tantos outros que começam também a ser protagonistas nessa informação que é levada para o profissional de saúde em relação àquela pessoa, aquele indivíduo. E a mesma coisa acontece com os point of care que eu comentei, os testes feitos em equipamentos menores, que podem ser usados de forma remota, inclusive, e que permitem uma garantia da qualidade, inclusive por controles internos. Eles próprios rodam os seus controles de qualidade, garantindo que se aquele resultado saiu, é porque foram observadas todas as etapas do protocolo e ele tem um resultado que tem acuracidade, que tem confiabilidade. Então, por conta dessas novas tecnologias que têm surgido, a própria Anvisa promoveu agora uma grande discussão e lançou uma consulta pública que revê vários desses conceitos. Então, a gente está, neste momento, discutindo uma consulta pública que quebra ou tenta quebrar alguns paradigmas, mas que, obviamente, como qualquer coisa nova, gera discussão. Então, tem pessoas que já entenderam como uma grande oportunidade, inclusive para o laboratório, se aliar e aumentar o poder de dispersão dos seus serviços através de outras entidades de assistência à saúde, o que nessa consulta pública está sendo chamado empresas de assistência à saúde, EAS, que podem ser as farmácias, podem ser as clínicas médicas, podem ser outros estabelecimentos, na verdade o nome é estabelecimentos de assistência à saúde, que podem rodar testes rápidos ou point of care, aqueles que tenham as características suficientes para isso, e trabalhar até como posto de coleta para um teste mais sofisticado, também desde que observadas aquelas características, e usar aquele laboratório pequeno ali nas redondezas como um laboratório de apoio. Com isso, a gente começa a mudar. Só para vocês terem uma ideia, a gente fala hoje de 6.500 hospitais, 18 mil laboratórios no mundo, no Brasil, e ao redor de 88 mil farmácias. Então, a farmácia hoje ela não era considerada um estabelecimento apto a exercer alguns ou de executar alguns testes. Com o advento da pandemia do Covid, mudou essa chave e ela passou a ser autorizada também, desde que ela cumprisse determinadas regras de espaço, de condições, preparo, treinamento do profissional de saúde farmacêutico ali, ela passou a poder executar. Então, só aquelas farmácias, e aí para dar um exemplo, das farmácias ligadas à Abrafarma, foram quase 700 mil testes feitos, vai em pouco mais de 1 mês e meio, 2 meses. Testes que possivelmente não seriam feitos, porque muitas dessas pessoas não iriam no laboratório por medo do Covid, ou não tinham o hábito de ir no laboratório, porque também não tinham o hábito de ir no médico para se consultar periodicamente. Como veio a pandemia, e aquele estabelecimento ali na esquina, onde tinha o farmacêutico que ele conhecia, naquela pequena cidade, respeitava, ele falou, não, eu vou lá e vou me testar. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? A gente tem a condição de trazer para o sistema de saúde os invisíveis. São pessoas que hoje estão à margem do sistema. Elas não vão num sistema privado porque não podem, talvez, cobrir aquele valor, aquela despesa. E não vão no público porque têm a impressão de que não seriam atendidos, vai demorar tanto tempo mesmo, então não adianta, e acabam deixando para depois. Ou medo, tem medo de ir num lugar e encontrar algum problema. Então, acabam não se monitorando. A partir do momento que você torna isso muito mais fácil, ali você torna algo habitual do dia a dia, ou seja, um relógio, eu uso um relógio.
esse relógio vai me dar algumas informações vitais, o meu celular, eu uso um celular, então isso vai me trazer alguma informação. Então, a partir do momento que você começa a ter essa facilidade, eu entendo que sim, que o negócio vai mudar e você vai conseguir atingir uma população muito maior, né? Então, a gente está num momento de discussão de como pode ser o nosso futuro, e não é o futuro distante, é o futuro próximo. Mas, obviamente, numa discussão que vem carregada de diversos aspectos, preconceitos, hábitos, falta de informação, corporativismo. Então, eu acho que o grande desafio nesse tipo de discussão agora dessa consulta pública 912 da Anvisa, ou até da implementação de uma forma mais corajosa da inteligência artificial, ela tem que passar por essa etapa importante, que é se despir dos preconceitos e encarar isso de uma forma mais aberta e sempre com base na ciência, na experiência, acho que na abertura do diálogo, né? Senão o negócio vai, de fato, encontrar barreiras, né? E a gente vê hoje em dia a presença dos haters, a gente vê vários exemplos aí de pessoas que não querem saber de discussão. Coloca na cabeça que eu sou contra e pronto. E aí não adianta ele ser contra, ele tem que convencer os outros que também tem que ser contra. Não importa, não quero nem saber o que está escrito lá, mas tem que ser contra. Não é assim, né? Tem que ser de uma forma muito mais correta. Não sei o que o Edson acha. Um comentário rápido, isso é efeito colateral de muito disso, não tudo, é efeito colateral algoritmos de recomendação em mídias sociais, né? Tem um estudo que a gente vai ver vários estudos desses. Aliás, tem até várias manifestações da própria rede social sobre isso, né? Tá interessante o mundo agora, mas você lembrou muito bem. Hoje nós não temos mais uma condição onde a gente espera evidências para tomar, digamos assim, tomar conhecimento de grandes movimentos na nossa sociedade. Hoje eles são muito mais opinionated, como diz os ingleses, né? Baseados em opiniões. E eu não vou entrar, que acho que essa é uma conversa comprida, mas de fato tudo isso está associado. A nossa sociedade é assim, né? Até vou acrescentar um ponto, Eduardo, se você me permitir aqui, que é um comentário. Estamos chegando no final, né? Não vou me estender muito, então. Que é o seguinte: se você está trabalhando, nós estamos trabalhando com uma sociedade super conectada, influenciada por algoritmos de recomendação, que colocam você mais perto de pessoas que pensam igual, por exemplo, que permitem fazer ações de divulgação de produtos de uma maneira diferente, que era antes, cabe a gente pensar assim, se a gente está trazendo a consciência de que isso está acontecendo para todo mundo, né? As pessoas estão, talvez, não entendendo o que está por trás das mensagens que elas postam, que recebem, né? Eu acho que trazer a consciência do que é, como é que isso acontece, pode ser um fenômeno interessante. E o outro ponto é isso, a gente está falando aqui de saúde, de aprovação, de conhecimento, etc, etc. As pessoas não têm tempo para pensar. Acho que nós criamos uma cultura do imediatismo que está vencendo a nossa longa tradição de fazer decisões baseadas no que a gente aprendeu com toda a nossa história, né? Isso preocupa um pouco. E essas grandes novidades que a gente tem aqui pode ser fantásticas soluções. Eu diria que hoje é antiético, em muitas situações, não usar ferramentas que a gente tem hoje de tecnologia avançada. Você está deixando de fazer benefício se não usar isso. O indivíduo que está lá com uma doença crônica no interior do Brasil, ele pode ser beneficiado por uma solução de alta tecnologia, aliás, muitas vezes de baixíssimo custo. Então, não fazer isso na verdade, uma má prática médica. Não utilizar a tecnologia pode ser uma má prática médica. Pode ser privar uma pessoa de um direito, e não o contrário, né? Mas, enfim, esse era um raciocínio. Não, foi muito bem colocado, Edson. E juntando o que você e o Carlos falaram, né? Essa questão também do imediatismo, das redes sociais, e eu acho que uma das coisas, talvez uma das piores coisas que as redes sociais trouxeram, foi essa criação de clusters de viés de confirmação, né? As pessoas ficam... quase um regime feudal ali, né? Elas se juntam naquela horda ali que acredita em teses absurdas, né? Acho que foi ano passado aqui em São Paulo teve um congresso dos terraplanistas, né? Assim, eu achei que nessa altura do campeonato eu achei que eu não fosse ter que passar por isso, mas estamos aqui passando, né?
E interessante você falar essa questão de imediatismo, né? O Carlos falar também, né? Nós estamos discutindo tudo isso, a gente falando de tecnologia, e no contexto de tudo isso que está acontecendo agora na pandemia, certeza que você ouve isso direto, Edson, como profissional de saúde, eu ouço como funcionário de farmacêutica, né? Quando é que sai essa vacina, né? Quando é que sai essa vacina do Covid? E eu cheguei num ponto que eu vi uma situação, uma pessoa que é anti-vaxxer, né? Falando, tem que sair logo a vacina. E aí, quando semana passada teve aquela suspensão temporária ali do estudo lá de Oxford, né? Eu falei, eu preciso cutucar, né? Falei, tá vendo por que não pode sair rápido? Tem que avaliar tudo, né? Isso pode causar efeitos aí a longo prazo. E aí, não, mas a gente tá vendo um monte de gente morrendo aqui, né? Tem que soltar logo essa vacina. Eu falei, cara, conseguiu convencer o anti-vaxxer a se vacinar. Olha, que interessante, né? O Covid teve alguma coisa aí de positivo, vamos pensar assim, né? Porque realmente a gente está vendo um imediatismo, a sociedade numa situação assim que realmente as pessoas não querem, elas querem tudo para ontem e funcionando perfeitamente. E quando você colocou, Edson, várias vezes, né, o ser humano é muito complexo, é engraçado como as pessoas fazem uma analogia muito pueril, né, de que, pô, a gente chegou na Lua, como é que você não consegue achar uma vacina aí para o Covid rápido? É como se fosse tão simples, tão exato como programar um computador para acionar um motor e levar um negócio lá para a Lua, achar algo que funcione não para um organismo, para 7 bilhões, né? Como você falou, cada um tem um órgão de um tamanho, a gente tem populações diversas, o oriental reage de um jeito, o negro de outro, o índio de outro, e as pessoas querem que funcione tudo. O Edson, a gente está chegando, Edson e Carlos, a gente está chegando aqui no final, a gente tem mais 3 minutinhos, mas Edson, antes da gente ir para a parte das perguntas, eu queria fazer um link com o que a gente falou na última vez com você lá de como ajudar os pacientes, agora eu queria trazer para o seu lado. E os profissionais de saúde, como é que eles estão encarando isso? É mais fácil do que em relação ao paciente ou não? A inteligência artificial é muito natural? Não é não, é difícil, muito difícil, porque a formação médica ela é muito longa, né? Nós fazemos 6 anos de faculdade, frequentemente 3, 4, 5 anos de especialidades, depois de 11 anos, que você já tem, claro, nesse período inteiro você acaba tendo muita, é necessário a experiência prática, você interage com pacientes, mas ainda num período de formação. Cada vez mais significa que você tem um profissional que aprendeu com um currículo que foi planejado no início de uma faculdade, de uma formação que já está defasado, né? Então, o que a gente tem agora é que trabalhar numa ponta que é a educação continuada, e a medicina, claro, como qualquer profissional, a gente tem que se atualizar. Na formação das pessoas é uma dificuldade. Na faculdade de medicina, a gente tem disciplinas de inteligência artificial e de Big Data na parte do currículo, para dar alguma inserção para o indivíduo, mas nós não temos certeza de ser o melhor jeito da gente ensinar com inserções. Talvez a gente tenha que criar uma base de pensamento, que esteja associada à base de pensamento médico, clínico, que essa é clássica, a gente não pode perder isso. Mas essa visão de mundo que a gente está colocando aqui. Então, não se trata de treinar um médico numa nova, vou falar um pouco de diagnóstico, num novo equipamento que faz um outro tipo de análise, né? Não se trata disso só, se trata de ajudar a pessoa a pensar diferente. Acho que a primeira coisa que eu colocaria aqui, que é o desafio, como ajudar o profissional médico, é trazer para o dia a dia a experiência, tal da curva de aprendizado, mas em equipe, não individual. Porque uma grande questão, a prática médica de consultório, ela ainda é muito individual. A prática hospitalar, não. A gente é muito comum um profissional lidar com outros profissionais, com equipe multidisciplinar, enfermagem, assistente de enfermagem, fonoaudiólogo, fisioterapeuta. Já é uma medicina mais de grupo, vamos chamar assim. A famosa junta médica, agora é junta multiprofissional, né? Então, colocar nesses ambientes a inteligência artificial e deixar que várias pessoas troquem experiência entre si. Como é que você percebeu? Como é que você percebeu aquilo? Acho que uma das melhores formas de fazer isso é usar essas, digamos, uniões, né, de profissionais da saúde, não só médico, para inserir esses conceitos e promover uma discussão. Não tem outra forma. É pelo uso. Se você deixar cada indivíduo ou querer criar um curso formativo e colocar isso,
Eu acredito que você tem que fazer várias dessas iniciativas juntos, mas não uma isolada. Criar uma disciplina numa faculdade médica que ensina tudo isso, eu acho que hoje em dia já não é o melhor jeito. Aliás, para falar bem a verdade, é muito ousado a gente pensar que a gente consegue programar um currículo de 6 anos. Está mudando muito rápido. Acho que também tem uma dura lição para a ciência. Nós precisamos fazer uma ciência mais compatível com as necessidades da sociedade. Não significa, de maneira alguma, jogar fora tudo que a gente aprendeu, mas a gente entendeu que agora a gente tem que se mexer um pouquinho. Então, o método científico também recebeu um cutucão, de nunca deixar a excelência de lado, mas também não ficar confortável com alguns dos processos que podem ser longos demais, outros não. Por exemplo, o caso da vacina, é muito difícil imaginar como a gente agiliza uma vacina, porque pretende ser algo testado e seguro. Demora para testar e ver, porque o organismo biológico demora tempo para reagir, no mínimo alguns dias, algumas horas, e a gente não sabe efeitos de longo prazo, precisa esperar meses para ver se a vacina tem algum efeito colateral, e às vezes só vamos descobrir isso depois de anos. Como é que a gente compatibiliza a necessidade com o uso? Acho que esses são os desafios para a gente. Maravilha, Edson. Obrigado. Obrigado, Carlos. Maria Luísa, a gente entra agora na parte das perguntas, seria isso? Edson, de qualquer jeito, se eu puder, só complementando o que Pode falar, por Edson favor, e Carlos. Eduardo, desculpa. Não, imagina, na verdade, eu acho que dentro desse contexto que o Edson trouxe, ainda é importante trazer também a questão da ética, né? A discussão ética sobre o direito do paciente a inovações, a novas tecnologias, a esse tipo de novos empreendimentos dentro da inteligência artificial, isso é fundamental. E aí, o Instituto Ética Saúde, junto com a FGV, nós estamos começando um curso de formação para profissionais de saúde, iniciando pelos médicos, na parte de ética. E aí entra, inclusive, essa questão também de como lidar com as informações e tudo mais. Então, o compliance da própria LGPD e uma série de outras questões estão sendo vistas. Isso, um. E dois, é importante também, dentro desse contexto de criar novos ambientes para que as pessoas, os profissionais, possam se ambientar, aprender e, na verdade, usar, isso é fundamental. E a gente está tendo, no próximo dia 25 de setembro, o lançamento do novo Centro de Inovação e Pesquisa Aplicada em Inteligência Artificial aqui em São Paulo. Isso é um empreendimento que vai estar no INRAD, lá no Instituto de Radiologia do HC, da USP. Teve uma forte atuação do GAESE, que é a Unidade de Inteligência em Tecnologia de Informação da Poli, da USP, professor Eduardo, e é um contexto totalmente inovador, porque usa parte da estrutura do HC para fazer esse tipo de teste e validação de processos. Por exemplo, uma UTI 4.0 a gente vai ter lá funcionando, vai ter equipe multidisciplinar podendo atuar de forma conjunta, espaço para startups, colaboração e expertise exatamente para apoiar ações inovadoras dentro desse contexto, né? Trazendo para a área de saúde e assistência médica esses desafios podendo ser colocados em prática ali no dia a dia. Então, dentro de um ambiente de teste fenomenal. Então, aconselho aí todo mundo a acompanhar isso. Ótima iniciativa. Eu sou professor associado do Departamento de Radiologia da Faculdade de Medicina. Faço um período muito curto lá hoje em dia, mas então acompanho bem o professor Eduardo, o pessoal lá. Bacana. É muito legal lá o que eles estão fazendo. Vai ser bem legal. Maravilha. Obrigado, Carlos. Obrigado, Edson. A Maria Luísa, acho que restabeleceu o contato. Malu está aqui com a gente de novo. Ela tem umas perguntas, parece, para passar para o Edson, para o Carlos. Boa noite, pessoal. Estou de volta com vocês. O evento foi excelente, todo mundo de parabéns. O público gostou muito aqui, estava acompanhando os debates no YouTube. Primeiro, temos que a Gisele mandou um abraço para o Carlos, falou que vocês fizeram faculdade juntos. São da mesma turma na USP. Legal. E a Malu teve a
coerência de não dizer o ano, tá, Carlos? Porque ela colocou o ano aqui para não entregar, né? Para não entregar a idade, tá? Tá certo. Vamos lá. A Cibele fez uma pergunta. Ela quer saber se a inteligência artificial, achei bem interessante, se ela exige um aprofundamento dos profissionais para eles melhorarem a capacidade de análise deles, para eles não serem driblados pela inteligência artificial. É uma pergunta? Eu acho que ela tem razão, é um estímulo, sim. Mas eu não sei se driblada bem a palavra, né? Eu acho que o desafio aqui é a gente lidar com isso, né? Acho que ela vem para ficar junto. E aí tem muitas frases interessantes, né? Tem uma que é bem provocativa, que nem dessa época, da época dos computadores, eu lembro, 1984, né? Parece ficção, mas, inclusive, o nome, 1984, é de um livro. Mas é o seguinte, se alguém teme ser substituído por um computador, então deve sê-lo. É bem provocativo. Mas tem algumas outras que são um pouco mais amenas, que dizem assim, na verdade, os médicos não serão substituídos pela inteligência artificial, mas por outros médicos que sabem utilizar a inteligência artificial. Então, essa provoca essa reação, né, da área, e aqui está bem colocado, profissionais lato sensu, não são médicos, né? Então, está falando, nessa última frase, da sociedade como um todo. Nós temos que nos adaptar a essa nova tecnologia que nós geramos e ser inteligentes o suficiente para não fazer um mau uso disso. E aí entra todas as questões éticas de desigualdade num país como o nosso, que são bastante importantes, né? Mas boa pergunta. Carlos, se você quiser comentar, fica à vontade. Eu comecei falando aqui, não, mas... Perfeito. Não, tá ótimo. Acho que é nessa linha. Eu acho que ainda tem algumas discussões, estou vendo também as perguntas aqui, Malu, até sobre a questão do direito e a relação com a inteligência artificial. Na verdade, a gente tem muito ainda a aprender. Eu vejo alguns expoentes do judiciário. Aqui em São Paulo nós temos a desembargadora Cristine Santini, que tem estudado de maneira muito próxima a questão da saúde e todos os seus envolvimentos com o direito. Mas eu diria que ainda existe muito a aprender. A inteligência artificial, de fato, é algo recente. Nós não temos a noção de todos o seu alcance e, de fato, a discussão que o próprio Edson já trouxe sobre quem deve ser responsabilizado em qualquer situação que aconteça. É o operador, é o desenvolvedor do software, é a estrutura do hospital que, teoricamente, deveria garantir as condições e, de repente, tem que prever aí todos os fatores que possam exercer algum tipo de interferência. Então, são muitos elementos que nós não temos ainda a resposta, mas, com certeza, vão ser discutidos plenamente aí nos próximos anos. Acho que não tenho dúvida disso. Com certeza. Tem uma outra pergunta, essa pergunta sobre a parte do direito foi feita pela Gisele. Ela endereçou também duas perguntas para o Dr. Edson, foram nomeadas essas. Ela quer saber se com a inteligência artificial, a inteligência artificial sem a medicina de evidências por si pode ser reconhecida como a evolução que se deseja na medicina conectada atual? Os cursos de medicina estão preparados adequadamente para tanto? Essa é a pergunta 1. Vamos começar por essa. São duas perguntas, mas tudo bem. Nós vamos responder, pode falar. E a outra se do ponto de vista bioético, podemos supor a possibilidade de algoritmos segregadores, racistas ou etaristas, do ponto de vista negativo, para cuidados de saúde primária da população. Então, vamos lá, perguntas complexas aí, obrigado, e vamos tentar fazer um raciocínio sobre cada uma delas. Primeiro, eu acho que a sua colocação é fundamental. Não há como a gente praticar medicina hoje, eu acredito, de boa qualidade, sem evidência. Então, a inteligência artificial entra no meio. Não vamos jogar isso fora. Volto a dizer que esse ponto que você colocou é fundamental, porque a gente tem que trazer esse conceito para o nosso dia a dia. Nós não vamos jogar fora tudo que a gente sabe, que a gente aprendeu, que é útil com a ciência. Inclusive, lidar com questões que são os algoritmos que surgiram aqui. Então, eles deverão, e a gente entende que o arcabouço de desenvolvimento da adoção dessas soluções, e aqui a gente tem várias opções que a gente pode trabalhar com laboratórios
por exemplo, como o Carlos falou aqui, e tantos outros, nós precisamos desses ambientes para que a gente possa exercer todos os passos que nos levam a saber se há evidências para o bom uso desse instrumento. No fundo, não é saber se o algoritmo prediz corretamente, que acerta 99% com a área da curva ótima, que tem vários parâmetros que pode dizer que essa rede neural é super eficiente. É saber se isso muda a saúde das pessoas e se pode ou não causar malefício. É tudo que a gente aprendeu na medicina, não vai ser jogado fora com a chegada da inteligência artificial. Então, na resposta da sua pergunta aqui, eu acredito que não tem por que a gente não usar a medicina baseada em evidência. Então, para isso, a gente criou toda a nossa história aqui de fazer uma boa prática médica. A gente não deve ignorar isso, né? Se as práticas médicas serão modificadas por algoritmo de inteligência artificial é outra questão, mas como qualquer outra modificação que se coloca dentro de um procedimento. Eu não vejo uma diferença porque... então, assim, bem colocada a pergunta, mas, de novo, porque ela nos lembra disso. A segunda parte dessa pergunta 1 é se os cursos estão preparados para isso, né? A resposta é não, mas estão preocupados em se preparar. O que significa isso? Eu falei um pouquinho disso, né, sobre a preparação do profissional médico na pergunta aqui do Eduardo. Significa que a gente sim tem que colocar no nosso currículo, e já estamos colocando no nosso currículo, inserções desses conceitos nas disciplinas que estão programadas dentro da grade curricular. O processo de planejamento pedagógico de um curso ele é extenso, uma documentação complexa, mas ele é passível de revisão constante. Tanto a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo quanto a Faculdade de Medicina aqui do Einstein, ambas, que eu participo de alguma maneira desses processos, estão preocupadas com isso e estão tomando as providências. Eu também tenho um slide que, por acaso, estava hoje numa live e mostrei, que é a grade de currículo de Harvard, para o curso de Medicina de Harvard, que envolve um treinamento que já está incorporando isso, mas da mesma maneira que os exemplos que a gente está dando, também não está totalmente preparado. Então, esse é um desafio tremendo. Acho que a gente tem que trabalhar não só na formação do curso de medicina, mas do médico que está atuando agora, em vários níveis da sua atuação. Seja o indivíduo que saiu da faculdade, é um residente, daquele indivíduo que está pensando em se aposentar, mas ele está atendendo o paciente hoje, todos devem, de alguma maneira, eu chamo isso de educação médica continuada, lato sensu, né? O que eu chamo é só o lato sensu, que significa que é para qualquer médico ou qualquer profissional de formação na carreira médica. Acho que a gente tem que se preocupar com uma formação mais ampla. A última pergunta, para não tomar muito tempo, e também endereçar o que você falou. Esse é a nossa caixa de Pandora, né? Nós estamos abrindo aqui. Os algoritmos nada mais são do que instrumentos que foram gerados por seres humanos. Saber como usar esses instrumentos vai nos fazer escapar dessas armadilhas que a gente não conseguiu escapar até agora. A gente tem vários exemplos onde os algoritmos fizeram malefícios, porque foram conduzidos de uma maneira não correta. Tem até um artigo muito legal, que foi publicado na Nature, que tem uma série de passos, que é um guia para as políticas que hoje estão sendo discutidas, né? Na Rede Nacional de Pesquisa tem uma política de discussão sobre a adoção de ferramentas de machine learning e inteligência artificial lato sensu medicina. Existe uma portaria sendo discutida no Ministério de Ciência e Tecnologia, não só na saúde, política de todos os setores da sociedade sobre o uso de inteligência artificial, além do que já foi comentado aqui pelo próprio Carlos. Então, a sociedade como um todo está preocupada no uso ético. Isso, para mim, é o mais importante. Em relação à inteligência artificial em si, ela tem potencial de causar danos, como qualquer outra coisa tem. E nós temos a responsabilidade de lidar com o que a gente criou. Então, ela é nosso filho. Nós temos que cuidar disso. Cuidar para que ela sirva aos propósitos maiores da sociedade é o nosso desafio. É óbvio que até agora ela tem utilizado a propósitos também muito legítimos de companhias que têm, por exemplo, interesse de lucro. Então, elas usam um instrumento para lucrar. Mas será que isso está sendo feito da melhor maneira para a sociedade? Essas perguntas têm que ser discutidas. Ótima sua colocação, para a gente nunca esquecer disso. Fica uma dica aí, eu posso talvez colocar aqui depois a referência do artigo que faz uma discussão bem bacana sobre quando é que essas ferramentas acabam levando para a gente nessas armadilhas que a gente não quer chegar. Obrigado pelas perguntas. Temos uma última pergunta, que acho que vai dar para todo mundo dar um feedback legal, que é da Vivian. Que é, quais seriam dicas de passos iniciais para alguma organização de saúde de qualquer tamanho começar a incorporar a inteligência artificial nas suas operações, ainda que ela não tenha uma estrutura específica para isso? Quais seriam algumas dicas? Carlos, agora pode começar. Estou muito falador aqui. Mas foi ótimo, Edson. Eu aproveitei bastante aqui e agradeço já. Já deixo também minha despedida para todo mundo. Fico à disposição. Mas eu acho que, respondendo essa pergunta, acho que é a questão. Primeiro, está aberto a novas tecnologias, inovações,
está aberto para uma abordagem muito mais holística, completa. Acho que a especialização ela é fundamental e ela vai nos ajudar, mas a gente já viu, como no caso da anatomia patológica, que o especialista ele é fundamental, porém ele hoje precisa estar aberto, por exemplo, a aceitar essas novas tecnologias e a própria inteligência artificial como um aliado no seu dia a dia, até para trazer um diagnóstico melhor, mais preciso e muito mais acessível para parte da população que antes não tinha aquele especialista à sua disposição. Hoje ele passa a ter. Então, eu acho que é um pouco de tudo. É estar, de novo, aberto ao aprendizado, ao trabalho multidisciplinar, lembrando que, por conta da tecnologia da informação, você não está lidando só com o profissional de saúde, mas você tem lá o tecnólogo ou a pessoa que tem uma formação diferente e você precisa compartilhar parte daquele seu aprendizado e conhecimento com aquela pessoa de tal forma que ela possa entender como você vê e vice-versa, até para poder, de fato, evoluir. Então, fico aqui com essas contribuições, agradeço a todo mundo. E, Edson, acho que para suas palavras também, por favor. Então, primeiro, agradecer, né, a todos vocês aqui. Acho que sempre um bate-papo de sexta-feira, quase um happy hour, né? E é legal, é um assunto apaixonante. Gosto muito do que a gente tem a oportunidade de fazer. Um comentário sobre a pergunta aqui. Eu acho que vou falar um pouquinho da experiência que a gente fez. A gente procurou, no início, a gente começou essa área de Big Data e Analytics no Einstein e no dia 22 de dezembro de 2015, a gente foi fazer uma visita para conhecer o que o pessoal fazia lá nos Estados Unidos, né? Organizando lá 5 instituições para visitar, e a gente viu que cada um fazia uma coisa diferente, mas o que tinha em comum é a experimentação responsável. E também fizemos a pergunta, faz sentido criar uma área de Big Data no hospital, né? Será que não era bom a gente trabalhar? E a gente entendeu que para gerar a cultura de uso de dados fazia sentido, não como uma outra missão. Então, a minha dica agora é que, na verdade, faz a pergunta, para quê? Né? Para quem você quer isso? Que, aliás, muito interessante, foi justamente esse o ponto inicial de um edital que foi lançado pela Secretaria de Estado de São Paulo, quando fez uma licitação para a consultoria para soluções de Big Data. Primeira coisa que eles colocaram, queremos para isto. Então, é a função, o uso que deve guiar a adoção primariamente. Né? Isso, você tem razão para começar agora, se tiver uma razão, faz sentido. E essa razão pode ser tanto, como eu comentei, a ideia de que nós precisamos trazer cultura de uso de dados, quanto, por exemplo, trazer uma solução que harmonize o acesso numa cidade, ou um prefeito de uma cidade pode, sim, legitimamente utilizar as tecnologias que garantem, talvez, abarcar uma parte da população. Então, são bons usos da tecnologia de dados que a gente tem hoje, né, da inteligência artificial, que precisam ser estimulados. Mas eu começaria, não porque está todo mundo fazendo, mas sim por que todo mundo está fazendo, eu tenho que identificar se eu também preciso disso nesse momento agora. Mas, sem dúvida, como conhecimento, eu recomendo todo mundo começar a botar a mão na massa, né? Experimentar essas tecnologias. Tem muita ferramenta hoje que você pode utilizar na rede e trabalhar como professor. Toma um café com uma pessoa de exatas, se você é da área médica, se você é da área de exatas, toma um café com uma pessoa da área médica, da área de saúde. Eu acho que essa comunicação ajuda muito você a entender um pouco mais o que é isso. Se você é um gestor, realmente pode ser uma preocupação de planejamento estratégico. Temos que pensar sobre isso em todas as instituições. Perfeito, gente. Muito obrigada a todos. Foi excelente a palestra, foi excelente finalizar essa semana dessa jornada com vocês. Vou deixar o Eduardo fazer o encerramento dessa jornada e me despeço de todos. Boa noite. Eu só agradeço aqui, Carlos, Edson, obrigado aí por tudo que vocês trouxeram para a gente. Para mim, foi muito válido, confesso. Me diverti aqui em alguns pontos. Foi um happy hour mesmo, viu, Edson? Você tem razão, foi um happy hour. Agradecer mais uma vez a ACD, a comissão do IBDE, por ter me convidado para estar aqui. É um prazer sempre estar com vocês. Desejo a todos aí um resto de noite de sexta-feira e um maravilhoso final de semana. Obrigado pela participação. Um abraço a todos. Obrigado, até mais. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Obrigado, bom fim de semana também, gente.